Fala aí, pessoal, beleza? Pessoal, fazendo mais um vídeo aí pro canal. Peço até desculpa pela demora dos vídeos, é que tem muito serviço e esse tipo de vídeo toma um pouco do tempo, tá? Esse controle de um cliente, Eduardo, esse controle, ele chegou, ele não tá ligando. Você aperta o botão, ó, ele não liga. Mas com o cabo, ele não carrega, mas com o cabo ele pisca. Mas também não conecta no videogame, tá? Então nós vamos abrir ele agora. Talvez o vídeo fique um pouco longo, porque eu tô fazendo esse vídeo direto, já peguei para fazer direto, tá? Se der certo, o vídeo vai pro ar. Se tiver algum problema a mais, que for demorar muito, a gente vai ver o que faz, divide o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, dá um joinha aí se o vídeo for útil, serviu para você para alguma coisa, se vai te ajudar. Siga o nosso canal aí, as redes sociais, é tudo o mesmo nome, Impact Controller. Então nós vamos começar tirando os parafusos. Vamos abrir o controle. Algumas coisas, pessoal, já dá para eliminar aqui. Um exemplo flexível. O flexível, se ele tivesse com algum problema, ele nem ligaria o controle. Poderia ser a placa? Poderia, mas também poderia ser o flexível. Mas nesse caso aqui, com o cabo conectado, você aperta, ele pisca, certo? Então, qual é o primeiro teste que nós vamos fazer aqui? Qual é o primeiro teste? Vamos ver se o conector está com problema. Para adiantar o vídeo, eu já tenho aqui um conector, tá? Que eu sei que está funcionando. Então, para adiantar e facilitar o nosso trabalho, vamos testar o conector. Lembrando, pessoal, se você for manusear placa, produto eletrônico, é bom sempre estar usando uma luva para você acabar não queimando algum componente. Eu já tenho uma certa prática e para na filmagem ficar melhor para manusear, eu não estou usando luva, tá bom? Mas não é o ideal, tá? Vamos lá ligar o... Ó, perceba que não acendeu a luz de carregamento. Ó, apertei o botão PS, mesma coisa, pisca e não conecta no videogame, certo? Então, conclusão aqui, o conector aparentemente dele está bom. Vamos voltar aqui o flat no conector. É algum problema no controle placa, provavelmente. Bateria, pessoal, aparentemente também não é, certo? Porque se a bateria estivesse com problema, quando conectasse o cabo do videogame no conector USB, acenderia laranja, como se estivesse carregando. Ou em alguns casos verde ou alguns casos laranja, que estaria carregando o controle. Mas perceba que não está acendendo nenhuma luz, nem quando trocamos o conector. Então não é o conector e possivelmente não é a bateria. Pode ser que a bateria esteja com problema? Pode, mas ela não ia apresentar esse tipo de sinal de defeito. Então vamos desmontar o controle para ver se nós achamos alguma coisa. O que eu costumo fazer nesse caso? Eu vou ligar a bateria com ele aberto, tá? Isso, pessoal, é coisa... Esse tipo de vídeo são coisas que você talvez consiga fazer em casa, tá?
Se tiver algum capacitor, alguma coisa queimada, alguma que vai levar tempo para achar, eu já nem faço esse tipo de vídeo, porque o cara não vai fazer em casa, entendeu? Então, o intuito dos vídeos é ajudar a rapaziada a fazer serviço mais básico, coisas que eles conseguiriam fazer em casa rápido, tá? Mas vamos ver qual é que é desse controle, tá? Eu vou tirar o conector dele, tá? Isso aqui é só alguma base, alguma ideia pra gente ter. Vamos conectar o conector e vamos ligar o cabo com ele aberto, tá? Repara, pessoal, que se esse CI ele estiver esquentando muito, é porque ele está queimado, tá? Isso é 99% dos casos. Se você ligou o conector, poderia até mesmo estar acendendo a luz laranja, tá? Mas ele não estaria carregando a bateria. Ou às vezes o controle funciona um tempo e desliga sozinho. Então repare, se esse CI estiver esquentando, esse CI praticamente ele tem em todas as placas, tá? Se ele estiver esquentando, esquece. Ele está queimado, tem que trocar. Nesse caso aqui, ele não está esquentando. É como se a carga não chegasse até aqui. Ele não está esquentando. Bom, então vamos tirar a placa daqui e analisar para ver se tem algum componente queimado ou até mesmo danificado, ou se o controle pode ter caído também no chão, um tombo, pode ter soltado algum capacitor, algum resistor pode ter pulado da placa, pode ser várias coisas aqui nesse caso. Então vamos tirar a placa para analisar a placa agora, tá bom? Perceba que vai começando a complicar mais. Se não é a bateria, não é o flexível, não é o conector, são coisas que você consegue trocar sem o uso de ferro de solda. Tem uma lupa aqui. Primeiro eu vou dar uma olhada, pessoal, para ver se tem algum componente fora. Se pulou algum capacitor, alguma coisinha. Às vezes uma boa lavada na placa também resolve. Ó, pessoal, deixa eu tirar a câmera aqui, deixa eu tirar a lupa que eu vou mostrar para vocês um ponto aqui danificado. Aí, pessoal. Dá uma olhada, pessoal. Aqui, ó. A câmera tá focando legal. Tá vendo que tem um ponto? Tá meio oxidado, ó. Eu vou dar uma limpada para ver se é só sujeira. Isso é álcool isopropílico, tá, pessoal? Ó, galera. Tá vendo que tá muito oxidado?
Eles estão muito oxidados, ó. Só dar uma passada aqui com a pontinha do estilete. Provavelmente, pessoal, isso aqui vai ter que trocar. Ele já tá no ponto de esfarelar. Vamos ver. Às vezes não vai precisar trocar, né? Às vezes a oxidação fechou um curto. E aí uma boa limpeza resolve. E às vezes, pessoal, leva o controle em alguns lugares. O cara não tem a paciência de testar, dar uma olhada certinho. O cara acaba condenando a placa do controle. Ou às vezes o cara te passa o orçamento sem mesmo abrir o controle para ver. Eu não imaginava que eu ia abrir esse controle e ser um pontinho. Para mim, seria esse CI. Porque, vamos dizer, cada 50 controle que entra com esse problema, 40 é o CI. Mas o cliente ele deu sorte. O cliente ele por enquanto ele tá dando sorte. Se for só isso aqui, pessoal, o cliente tá dando muita sorte. E fica aí essa dica também para vocês, né? Quando vocês tiverem um controle que não tá carregando ou ligando, verificar se não tem algum ponto de oxidação. Porque isso também interfere no carregamento, no funcionamento do controle. Quer ver? Vamos testar ele aberto mesmo, para ver se ele vai funcionar. Se ele não funcionar, aí eu troco esses resistores. Vamos ver se vai precisar trocar. É, galera, tá vendo, ó? Não acendeu. Então danificado mesmo. Vamos ter que trocar. Vamos lá? Usar um pouco de fluxo. Já vou trocar os 3 logo, porque a gente evita problema. Às vezes tem até uma trilha rompida aqui embaixo, que oxidou. Vamos dar uma limpada agora, pessoal. Deixar a placa zeradinha. Tá vendo, pessoal, ó? Tem um ponto aqui, ó. Ó. Tá vendo esse ponto aqui? Ele já não tava dando mais contato. Por isso que não tava funcionando. Perceba que ele tem que estar pratinha, tá vendo, ó? E ele não tá mais. Aquela trilha ali oxidou bastante. Acabou sumindo. Vamos ver se dá pra deixar ela
Ajeitadinha de novo. Senão vai ter que soldar mais embaixo. Tá vendo? Ela não tá pegando mais a solda. O que que a gente vai fazer nesse caso? Vamos dar uma raspada aqui, ó. Bem de levinho. Aonde ainda tem trilha, tá vendo? Aonde ainda tem cobre, ó. Tá vendo? Até a cor muda, ó. Vamos colocar um pouco de estanho ali para poder fixar os novos resistores que a gente vai colocar. Aí, pessoal. Dá para ver? Aqui, ó. Agora tá com um novo pontinho, tá vendo? Aonde que vamos conseguir essas peças? De sucata, pessoal. Não tem aonde comprar isso, não. Se você não tiver um controle igual de sucata, você não consegue resolver. Então você tem que ter placas de sucata. Tá vendo, ó? Essa placa aqui é sucata. Deixa eu ver se tem uma outra que tá mais detonada. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que tá mais danificada, que eu já usei bastante peça para não ficar picotando várias placas. Vamos ver aqui. Então, nesse caso, pessoal, se você não tiver placa, esquece. Esse já é um caso à parte. Esse controle aqui, ó. Dá para perceber, ó, que eles estão bons. Então, nós vamos tirar daqui e passar para lá. É um pouquinho chato de fazer esse serviço? É. Eu vou ter que usar a lupa aqui. É um pouquinho chato. Se você não tiver um ferro de solda adequado, esquece. Você também não consegue. Tem que ter uma estação de solda, um ferro com uma ponta bem fina. Senão você não faz esse serviço, esquece. É que pela câmera, ainda pela câmera, você consegue enxergar. Você ainda consegue enxergar. Mas sem a câmera, se você tivesse com a placa na mão, você ia ver o quanto esses resistorzinhos são pequenininhos. Eles são muito pequenininhos, pessoal. Muito pequeno. Ó. A gente vai tirar esse daqui. Tá vendo? E vamos passar para lá. O primeiro. Ah, detalhe, se você não tiver uma vista boa também, esquece. Se você for cegueta, esquece. Tem que ter uma vista boa. É um serviço muito minucioso. Tá vendo, pessoal? Ó. É uma cirurgia praticamente. Você tem que conseguir enxergar para saber se ele está soldado direitinho. Se ele não tiver, você tira ele de novo, solda ele de novo, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Ele tem que estar bem soldado. Se ele não tiver bem soldado, esquece. Pode tirar e começar do zero. Tá vendo, pessoal? Aí o cara fala, é fácil. Não, isso aí qualquer um faz.
É isso aí que a gente escuta às vezes. É isso aí que a gente escuta às vezes. Ele não precisa, pessoal, ficar na posição exata, exata, exata. Contanto que ele esteja bem soldado, no lugar certo. Como você está soldando a mão, e isso aqui foi colocado por máquina, você não vai fazer igual a máquina, não tem como, entendeu? Mas ele tem que estar bem colocado, tem que estar bem soldado, entendeu? Cadê? Vamos pegar o outro aqui agora. Ó. Esse vai vir desse lado, aonde a trilha danificou. Aí, galera. Deixa eu ver se está bem soldado. Aparentemente esse já soldou. Já soldou de primeira. Agora vamos para o último. A gente trabalha com lojista também. Se tem algum lojista aí precisando de manutenção em controle, pode procurar a gente, chama no Instagram, no WhatsApp. Há muitos anos já trabalhando com assistência técnica em games. Só que eu parei de mexer com videogame, pessoal, só para focar em controle. São mais de... Acho que já bateu 28 anos trabalhando com game, na área de game, com assistência técnica. Só que eu me enchi o saco de console. Não aguento mais ver console. Hoje só videogame, hoje é só controle. Vamos ver se está bem soldado, se não tem nada em curto. Tem sempre que analisar certinho. Por isso que eu aconselho ter uma lupa, mesmo se você enxerga bem. Vamos testar para ver se ele vai funcionar, né, pessoal? Pela lógica tem que funcionar, né? Só se não tiver algum pontinho soldado direito, mas aí a gente refaz qualquer coisa. Vamos lá? Aí, galera. Carregando. Beleza? Era aquilo lá mesmo. Tá vendo? Uma oxidação na placa, ó, pode ver. Não estava acendendo, agora já está carregando. Uma oxidação na placa, em cima de 3 resistores minúsculos, que a gente tirou dessa placa aqui, ó, e passou para aquela, e o controle voltou a carregar. Provavelmente vai estar funcionando bala. Pessoal, fica essa dica aí, tá? Precisou de manutenção, chama a Impact Controller, tá? Estamos no mercado já há um bom tempo, trabalhando com videogame, controle, mas agora nos últimos 6 anos só trabalhando com controle. Temos vários parceiros lojistas. Se alguém tiver se alguém precisar comprar controle, quer trocar videogame, nossos parceiros são fera. Os caras trabalham com linha retrô, linha nova. Lembrando, pessoal, que a gente trabalha com controle retrô também, tá?
não consertamos somente controle de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, não. A gente conserta Xbox 360, Xbox clássico, controle de Atari, se você tiver controle de Atari, controle de Neo Geo. Pessoal, nós somos especializados em controle, tá bom? Então qualquer tipo de controle você pode chamar a gente, tá? Eu vou deixar o WhatsApp de atendimento na descrição do vídeo, tá bom? E qualquer coisa, entre em contato, tá? Seu controle parou de funcionar, deu problema, analógico zoado, nós fazemos a manutenção, tá bom? Levou o controle na assistência técnica, o cara falou que não tem jeito, não tem conserto, não custa você tentar outras opiniões, tá? Se quiser enviar pra gente o controle, nós recebemos controles de loja, de outros estados, o pessoal envia muito pelos correios, tá? Consertamos controles da Power A, que nenhuma assistência pega. Nós aqui consertamos os controles da Power A, trocamos analógico, resolvemos a bucha. Tá bom? Pessoal, obrigado. Para você que ficou até o final do vídeo aí para ver o resultado do negócio. O vídeo não teve corte. Eu só dei uma pausa porque um cliente chamou aqui. Aí eu tive que ir lá atender. Tá bom? Mas não teve corte. Você viu na íntegra a gente resolvendo o problema do controle. Tá bom? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, manda mensagem. Demoro para responder no YouTube, porque como eu falei para vocês no começo do vídeo, é muito serviço, então demora para ficar fazendo esse tipo de vídeo. Tá bom? Mas qualquer coisa, chama a gente, tá? Pessoal, obrigado. Dá o like, se inscreve no canal, tamo junto, tá bom? Fala, um abraço.